Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Tô só aguardando a psicóloga Roberta chegar. Boa noite, Luana. Sejam bem-vindos aqui. Vamos só aguardar a Roberta chegar, que hoje a live vai render. Aí a Rô chegou. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Cadê a Rô? Aqui. Só aguardando, ela já vai entrar. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite, Rô. Boa noite, estou aqui. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. E Tomara aí? que você não caia hoje. Amém. Eu acho não, tenho certeza que não, pensamento otimista, né? Vai dar tudo certo. Se Vai. cair, você tem um recurso, os dois recursos aí, pode apresentar, o pessoal também já está ciente, né? Eu ouvi que hoje ia voltar o ciclone, mas mudou o tempo, pelo menos aqui em Curitiba, né? Não sei lá mais para baixo no sul, vamos ver. Boa Vamos noite, ver. pessoal. Ó, já tá chegando, já tem bastante gente já. Que legal. Que delícia, sejam bem-vindos. Ai, gente, eu tô super animada para apresentar os nossos recursos, né? Ontem eu tava pensando, falei assim, nossa, a Rô fez um recurso, eu precisava fazer alguma coisa também, né? E de repente veio um insight, assim, que já sei, eu vou fazer algo que eu acredito que casa muito com o recurso que a Rô vai apresentar para vocês, né? E a única coisa que assim, eu tô com a tendência de criar recursos para criança, né? Então eu tô com uma pegada mais infantil. E o que que acontece? O recurso, ele é um pouco lúdico, né? Não tive como fugir disso. Mas eu acredito que vai cumprir uma função bem legal aí, principalmente na questão da comunicação do casal. E eu acho que, como nós já falamos, mas aí foram nas lives, né, sobre ansiedade infantil, oficina da ansiedade infantil, mas nós explicamos isso, talvez as pessoas que estejam acompanhando hoje outro tema não esteja por dentro, que o lúdico também funciona para nós adultos, né? E é muito importante a gente ter isso para tornar as coisas mais leves. Então, acho que o seu recurso traz essa leveza. Ai, que legal. Espero que todo mundo goste. Eu também, dos dois. Exatamente. Até porque casa muito, né, Rô? A proposta do seu Sim. recurso com a proposta do meu, eu acho que assim, é uma forma de dá para linkar um no outro. E com tudo que nós estamos falando aqui há um mês, agora já fez um mês, já estamos fazendo aniversário desse tema. Não tem como não fazer aniversário com tudo que aconteceu na live passada. Pois é, eu até comentei, né, que caiu, mas que a gente riu muito, então valeu muito a pena. Eu assisti Valeu, umas assim. 3 vezes. Eu recebi vários comentários, né? Do tipo, nossa, foi muito legal a sua live. Vocês mostraram como lidar com imprevistos, né? Vocês mostraram muita resiliência para conduzir a situação. E tem que ser, né, Rô? Como tudo na Tem. vida. E a gente precisa ter esse cuidado, porque nada é garantia. Eu falo, hoje a gente não tem garantia de nada. E principalmente trabalhando com esse mundo virtual que a gente está hoje, não tem como ser diferente. Não. Imprevistos vão acontecer na nossa vida. Acho que a única certeza de que esses imprevistos acontecem, a gente tem que, de alguma forma, estar flexível para eles, né? E que é algo que não tinha como controlar, né? Tava comentando com a Andressa hoje que de manhã a internet caiu energia várias vezes. Eu tô fazendo um curso com uma moça de Floripa, Florianópolis, tá sem internet há mais de uma semana. Não, há mais de uma semana não, tô fazendo 7 dias hoje. Então, Uhum. os hotéis não têm. Então, imagina o recurso das pessoas. Tem um monte de gente indo passar a semana em hotel para trabalhar. Mas são poucos os hotéis que têm internet disponível por conta de gerador, né? Exatamente. Nossa, é uma situação bem delicada. E aí, assim, o trabalho não pode deixar de ser feito, Não. né? E
Então a gente tem que ir patinando, tem que ter um jogo de cintura para tudo na vida, na verdade. Mas principalmente para situações como essa, em que a gente está super exposta, né? Falar assim, ai, foi super confortável passar por aquilo. Não é confortável, né? A gente se frustra também, porque a gente tinha um conteúdo preparado com muito carinho, né, Rô? Sim. Então a gente acaba se frustrando também do lado de cá. Apesar de ter sido muito engraçada a maneira como foi conduzida, mas a gente também sente o impacto desse imprevisto, né? Claro, e até porque tem tudo a ver com o que estamos falando, né? A gente espera algo e aquilo não vem do jeito que a gente espera. E aí, Exato. como que fazemos? Dialogar, explicar para vocês o que estava acontecendo e propor uma reparação, que é a live de hoje, porque todo mundo também pediu, né? Eu acho que isso também é muito bacana. O público querer que nós demos continuidade ao tema, mas foi bem engraçado porque eu recebi algumas mensagens e uma foi assim: olha, falar sobre amor é muito legal, mas rir é sensacional. E as pessoas estão começando a conhecer as nossas risadas, né, Roberta? Sim, já estamos bem à vontade, né? Não tinha como conter naquele dia. E, na verdade, assim, estamos bem à vontade porque é um público que vem nos acompanhando, então tá fácil ficar à vontade aqui, né? E o pessoal tá interagindo com a gente, que é o mais gostoso, né, Rô? Acho que isso é muito gratificante e acaba proporcionando essa liberdade da gente se sentir bem apesar dos imprevistos, né? Então, vamos lá, né? A Joselma falando, para mim foi bom porque eu sofro muito quando meus candidatos não me escutam. A gente se entende. Exatamente. Então, é por conta desses imprevistos de internet. E eu acho que, assim, principalmente pelo aumento do fluxo do uso da internet, eu acho que isso também sobrecarrega, de certa forma. Não no caso da semana passada, porque foi por conta do ciclone, né? Mas num atendimento ou numa entrevista que nem ela tá falando, esses imprevistos acontecem. Tá todo mundo usando a rede o tempo todo agora. Sim. E então, vamos lá. Torcer para que dê tudo certo até o final. Que bom, Joselma. Compartilhem conosco os feedbacks de vocês, isso é bem legal. Algumas pessoas deram boa noite aqui, eu só tô vendo agora. Livingston, boa noite. Joselma. Base Consórcios, Anderson, não sei quem é. Tem bastante gente acenando, então sejam todos bem-vindos e estejam conosco aí. Isso aí. Então vamos lá, Rô. A Rô preparou um resuminho de tudo, né, Rô, do que a gente vem falando, até para a gente fazer um fechamento dessa temática de junho. Depois vocês digam aí nos comentários pra gente se vocês querem que a gente dê seguimento no assunto do relacionamento ou se vocês querem que a gente traga outros tipos de assunto, né, Rô? Isso. Nos meus stories essa semana, o pessoal pediu pra gente falar de relacionamento. Pra mim também. E tem várias ramificações para se falar de relacionamento. Aí vocês podem especificar pra gente poder trazer aquilo que vai fazer sentido na vida de vocês. Isso mesmo. Então, para dar algumas dicas, né? Relacionamento consigo mesmo, relacionamento no trabalho, relacionamento com família, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, relacionamento amoroso, que estamos falando muito, né? Mas existem vários tipos de relacionamento e até a forma como você se relaciona com o mundo, que é a maneira como você lida com você mesmo. Então, o que vocês sentirem necessidade, tragam, porque vocês que mandam aqui. Exatamente. A gente vai fazer as lives de acordo com a demanda de vocês, né? Vocês estão sempre aqui com a gente, então nada mais que justo a gente fazer dessa forma. Isso aí. Então, sobre o que falamos, né, ao longo desse mês juntos, e se eu não me engano, nossa primeira live sobre relacionamento foi dia 6 de junho. Então, acabou de fazer um mês. 6 ou 7, porque foi na segunda semana. A primeira. Acho que a primeira semana a gente fechou da oficina, não foi? A oficina isso de ansiedade. Ah, então foi isso mesmo. Enfim, um mês completo, né? E eu acho que a questão principal é de fazer um reforcinho, um resumo, mas não um resumo para que vocês decorem, mas para que vocês lembrem
e identifiquem aquilo que funciona na vida de vocês, porque são coisas que foram faladas e que algumas pessoas trouxeram no particular para mim, comentaram, falaram que faz sentido, que estão aplicando nas suas vidas. Então, tem gente nova que também acho que isso é muito importante. E quem ainda não está aplicando as nossas dicas, não está conseguindo utilizar, tem a oportunidade agora de relembrar tudo isso e ir comentando aqui com a gente, né? Exatamente. Então, primeiro, identificar quais são as suas necessidades individuais. Lembra que a primeira live nós falamos sobre as questões do indivíduo antes da relação, durante a relação e até mesmo pós uma relação. Exato. Então, em todos os âmbitos, a gente precisa primeiro olhar para as nossas necessidades, porque senão a gente não vai conseguir olhar para as necessidades do outro e nem da relação. Entender, né, se você está tendo seu espaço, se você está tendo seu tempo, se você pode ser você mesmo ou você mesma na relação. Identifique tudo isso, né, Dê? Exatamente. E isso é importante, assim, principalmente para o seu processo de autoconhecimento, porque vai refletir em qualquer relação que você tenha. Na Sim. relação amorosa, na relação familiar, na relação com os amigos, no trabalho. Então, se você não entende os seus limites, não conhece quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, você não tem como exigir que o outro te respeite, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é, aprenda a cuidar de você. Aprenda a conhecer a si mesmo primeiro, né? O autoconhecimento é fundamental nisso. E é inacreditável quanta demanda a gente tem no consultório de pessoas que chegam com uma queixa e quando a gente vai ver, aquela pessoa nem sabe direito o que está acontecendo porque ela não se conhece. Exato. É assim, né, Rô? Uhum. A gente percebe que isso é muito frequente. Porque parece assim, não, mas eu sei, eu me conheço. Quando a gente vai para terapia, que a gente realmente vai olhar e falar assim, nossa, não acredito que é isso, né? Parece que o mundo desaba, né? E aí você fala, meu Deus, quem eu era que eu achava que eu sabia? Exatamente. E isso é muito bacana, porque a partir do momento que você se conhece, você passa a se reconhecer também naquela relação. Né? Então, só depois de conhecer primeiro as suas emoções, os seus sentimentos, a sua expectativa, o que você tem que é seu, depois disso você vai conseguir entender o outro e entender a relação e conseguir comunicar para o outro o que você espera dessa relação, o que é agradável para você, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas necessidades que você já identificou lá atrás, quais são os seus limites. Isso é muito importante. Né? Nós falamos porque às vezes a pessoa acha que limite é só quando o homem ou a mulher agride, levanta a mão, levanta a voz. E não, às vezes o limite é o jeito que a pessoa fala que você não aceita, que você se sente diminuído, uma brincadeira. E a questão da brincadeira, assim, tem pessoas que têm muita dificuldade de colocar limite na brincadeira, porque o outro fala assim, nossa, mas eu só tô brincando, né? E aí tem pessoas que acabam relevando a brincadeira. Em vez de falar, olha, tudo bem, eu entendo que é uma brincadeira, mas eu particularmente não gosto desse tipo de brincadeira. E não quero ter que passar por isso, né? Porque é um direito de escolha também. A pessoa fala, eu não quero passar por isso porque eu me sinto ofendida, eu me sinto magoada, eu me sinto diminuída, ou eu me sinto um lixo, porque tem inúmeras maneiras de brincar, mas a gente não sabe como o outro está recebendo. E assim, tem também aquelas brincadeiras que no início da relação a gente aceita, né? E depois, com o tempo, isso vai se tornando maçante dentro da relação. E aí a pessoa não sabe como comunicar ao outro que aquilo está incomodando. Então, mas por quê? Porque no primeiro momento aceitou o tipo de brincadeira, né? Então são coisas muito sutis que a gente precisa olhar com cuidado dentro da nossa relação. Para que lá na frente isso não se torne um grande problema e um conflito que não se consegue resolver. Sim, e que a partir disso, né, de você conseguir identificar quais são suas necessidades, seus limites, você consegue dar dicas, você consegue mostrar, você consegue sinalizar para o outro, para o parceiro ou para a parceira,
o que você concorda, o que você não concorda, e até mostrar como poderia ser. Então, se é uma brincadeira que você entende que é uma brincadeira e o outro tem essa necessidade de brincar, tá, tudo bem, então eu entendo que você brinque, mas então tenta falar de outras formas, tenta brincar de outras formas, pode ser assim, pode ser assado. Dê exemplos claros, porque senão a pessoa não vai saber. Não, porque assim, para ela é normal aquela brincadeira, né? Então, ela sabe fazer daquela forma. Então, Sim. você precisa saber. Por isso que, assim, fazer uma solicitação, né, de mudança de algo, é legal a gente sempre delimitar exatamente o que a gente quer, descrever. Por exemplo, olha, quando você faz a brincadeira e me chama de tal coisa ou faz de tal jeito, eu me sinto triste, chateada, incomodada, me sinto menosprezada, né? Então, eu gostaria de pedir para que esse comportamento específico mude. Por quê? Em vez de você falar assim, você só faz brincadeira sem graça, a pessoa vai se diminuir muito também. Então, você não E vai ela não vai resolver o problema. entender, né? Não vai. Então, é melhor você aprender a descrever exatamente aquilo que você quer passar para o outro. Porque, assim, pra gente parece muito óbvio. Por quê? Porque sou eu que estou sentindo, né? O outro não sabe, entendeu? Sim. Então, eu tenho que comunicar. Como que eu vou comunicar? Me conhecendo, entendendo o que eu gosto e o que eu não gosto. Exatamente. E é exatamente esse o próximo ponto, né, que eu anotei aqui. Quando a gente estiver numa situação de conflito, né, o que é importante? Lembrar que essa acho que foi a dica de ouro que eu dei aqui, que nós falamos, comentamos e que algumas pessoas trouxeram que estão tentando colocar isso em prática. E é um grande desafio, né? Porque a gente está falando de mudança de comportamento. Isso não acontece assim da noite para o dia. Isso leva tempo, isso requer esforço, né? Autocontrole. Então, eu ouvi de uma pessoa assim, quando eu vejo o que eu fiz, eu já corrijo e falo, ó o que a Roberta falou. E é legal, né? Porque você passa a fazer parte também da rotina das pessoas, né, Rô? Sim, é uma delícia, né? Porque eu acho que, como a gente vem falando, esse é o objetivo. Levar mais qualidade de vida para as pessoas, para os relacionamentos, que é o tema que a gente está trazendo, mas para qualquer pessoa que esteja em situação de conflito, às vezes nem percebe que ela não está bem com ela, não está bem com o outro. Exatamente. Então, que quando a gente consiga identificar que existe um conflito na relação, na situação, que houve um desentendimento, uma discussão, uma briga, ou a cara feia, sabe quando o outro não fala, mas fica emburrado? Que eu, particularmente, tenho dificuldade de lidar com isso. Comunico, né? Pode até xingar, mas não fique emburrado, porque eu não vou adivinhar. Fala! A gente pode não resolver agora, mas sim! fala! Ou fala, não quero conversar, não tô bem. Tudo bem. Agora, isso eu acho que é algo que é universal, né? Tem pessoas que não conseguem comunicar. Mas geralmente, eu fico emburrada, tô nem aí. Mas quem não emburra, fica desnorteado, porque ele não entende o que está acontecendo. Eu acho que eu vou comprar uma bola de cristal para usar toda vez que eu for falar. A gente não tem bola de cristal. Não tem, gente, não tem. Então, precisa comunicar, né? Precisa expressar isso. Então, primeiro, quando tiver a situação de conflito, é claro que você vai olhar para a sua dor, para a sua raiva, para o seu incômodo, para o seu sentimento de angústia, de tristeza daquela situação, né? E tudo bem, olhe para isso, sinta isso, digira toda essa emoção e depois procure lembrar em que situação você já se sentiu assim na sua vida. Em que momento anterior da sua vida você se sentiu como você está se sentindo naquele momento. Por quê? Isso é muito importante para a gente identificar padrão de comportamento. Isso eu não falei aqui, então anota aí que é dica nova, né? Nós não comentamos sobre isso, né, Dê? Não. Esse não. Porque o que acontece? Se a gente consegue identificar as situações anteriores que nos sentimos daquela maneira, a gente vai poder identificar se aquilo é do relacionamento ou se é um padrão de comportamento que sempre acontece com você em outras áreas da sua vida. E aí é que tá o pulo do gato. Essa reflexão.
né? Sim, e ter o mínimo de autoconhecimento para conseguir puxar, né, lá atrás essa informação. Uhum. Mas acho que isso é Exatamente. muito rico, e para quem tiver com dificuldade, claro, busque terapia. Nós estamos aqui para ajudar, orientar, e mesmo que a pessoa fale, agora eu não tenho condições de entrar num processo, né, de acompanhamento psicológico, mas entre em contato, nós somos super acessíveis, né? Exatamente, tem os grupos de transmissão que a gente faz, que a gente oferece conteúdo também de reflexão. Então, tudo Exato. que você busca para se ajudar é super válido, né? Hoje, Uhum, informação é o que mais tem, basta você buscar. isso mesmo. E olhando para isso, para essas coisas que se repetiram, que te magoaram, que te fizeram se sentir como você está se sentindo hoje depois dessa situação de conflito. O que você pode aprender com isso? Essa é a questão, né? E aí, você consegue identificar o que te feriu? Por que você se sente desse jeito nas outras vezes e dessa vez? E aí, acho que aí sim você vai poder comunicar ao parceiro ou à parceira sobre o que você está sentindo, como ele falou, o que você sentiu, e aí o que a Andressa falou, né? Quando você fala isso, eu me sinto assim. Quando você me trata assim, eu me sinto assado. Porque aí a pessoa vai entender o que você está sentindo e como aquilo te afeta. Exato. Se você emburrar, ela não vai saber. E assim, naquele momento, se a pessoa emburrar, apenas comunica, olha, estou emburrado agora, não quero conversar. Né? Exato. Tudo bem, não tem problema ficar emburrado, mas fique emburrado, né, quietinho, porque tem pessoas que emburram e querem arrumar briga, né? Emburra só para arrumar briga. Enquanto o parceiro ou a parceira não entra na briga, ele não para de caçar motivo. Porque, na verdade, é o incômodo que ele está sentindo que ele quer descontar no externo. E não consegue falar daí, né? Então, assim, sim, se você tá emburrado, comunique ao outro. Olha, eu estou emburrado, quero falar disso depois. Não tem problema, você pode. Né? ou até se não conseguir falar, né, essa frase inteira, porque tem gente que não consegue verbalizar no momento de incômodo. Então, aí vai entrar o meu recurso que vai ajudar. Isso mesmo. Então, é simples. Não consigo conversar agora. Deixa eu quietinho, deixa eu quietinha. Pronto. Não precisa dialogar. Exatamente. Olha lá, eu quero chamar a atenção. Camila, é o que a gente está comentando, né? Geralmente. É muito comum, né? Isso, fazer dessa forma. E é quando você quer mostrar para o mundo uma emoção que é só sua. O outro não tem como te ajudar naquilo enquanto você não identificar. Exatamente. A Rebeca falando também. Eu fico sem falar com a pessoa por pelo menos 1 hora. Legal, Rê. Você tem um tempo curto, digamos assim, para digerir as emoções. Que isso tem tudo a ver com o perfil, a personalidade de cada pessoa. Lá, tem pessoas, eu tento resolver na mesma hora. E tem gente que leva dias. Dorme e acorda sem falar com o outro. É de cada um. É de cada um. E a gente precisa aprender. Aí são as comunicações dentro do casal, para que a gente possa compreender como o outro funciona e eu também dar conta um pouquinho do que eu estou sentindo, né? Porque, que nem, por exemplo, falaram aí que quer resolver na hora. Tem pessoas que não se sentem preparadas para resolver no momento em que o conflito está acontecendo. A pessoa precisa de um espaço de tempo para, vamos dizer, digerir tudo aquilo que está acontecendo para depois falar. E tá tudo bem, né? O que não pode é deixar o conflito passar. A hora que a emoção baixa, eu não quero mais falar dele, para não sentir de novo. E esse é o problema. Esse é o maior erro que eu vejo os casais cometendo hoje. Que assim, agora passou, nem vou tocar de novo porque a gente vai brigar. Não, a ideia não é brigar, a ideia é resolver o conflito que ficou mal resolvido, para que ele não se estenda, não cresça depois lá na frente. Porque vem aquele negócio, né, de depois trazer tudo à tona de novo. Tem uma série de coisas. Acho que assim, Rô, se a gente puder, a gente vai destrinchar em várias situaçõezinhas, né, para que a gente consiga falar de todo esse universo do relacionamento, que não é fácil. Não. E acho que é exatamente isso, né? Primeiro eu preciso conhecer a mim. Então,
a Luana acabou de comentar, aqui em casa eu quero esperar e o Léo quer resolver na hora. Então, tem uma demanda que é completamente diferente da demanda do outro. Precisa entrar em equilíbrio. Como? Então, entender primeiro qual é a sua demanda, entender que o outro precisa, naquele momento, resolver. Então, a única coisa que você precisa é o que está em condições de você fazer, o que está acessível. Não consigo conversar agora, me dá um tempo. E pronto, o outro vai entender, porque você está verbalizando. Exatamente, é mais fácil do outro compreender. Fazer só gestos, o outro fica assim, será que eu falo ou não falo? Até porque tem outra questão, né, Rô? Assim, emburrou, aí assim, o outro não vem conversar porque viu que tá emburrado. Nossa, mas você não vai nem me dar atenção, né? Exatamente. Olha lá, a Aline comentando, né? Aqui o Rodrigo quer esperar eternamente para resolver. Geralmente, quem é mais da parte racional, que é o caso do Rodrigo que eu conheço, então posso falar, vai ter dificuldade de resolver os conflitos ali. Então, o que acontece? Ele vai adiando, que vai procrastinando, que é o que a Andressa falou. Aí, quando vai falar sobre aquilo, não, já passou, e não resolve, e aí se torna um padrão de comportamento, né? Claro, não é, o Antônio comentou, isso não é uma regra, não mesmo, nem todo mundo que é mais racional não entra em contato com as emoções, mas é muito mais comum que a pessoa, sendo racional, mais racional, porque todos nós somos racionais e emocionais, mas a pessoa que é emocional, geralmente ela tem a necessidade de resolver tudo para ontem, porque ela vive à base das emoções, então ela quer resolver já. Ou ela quer sentir a dor para daqui a pouco ela já resolver. E quem é racional, não, a pessoa é prática, tá bom, depois a gente fala sobre isso, tá resolvido, acabou, vamos, bola pra frente. Ou deixa que o cachorro resolve. Porque na cabeça da pessoa, ela já resolveu o conflito, não tá mais incomodando. Exatamente. Entendeu? Só vai perceber que não resolveu na próxima situação. Porque daí vem à tona, né? E daí desmorona, né? Porque é um acúmulo. Foi chegando lá, o copo transbordou e a pessoa vai vomitar aquele tanto de informação que ela tá acumulando. Exatamente. Então, a dica é: como você se relaciona diante de tudo isso? Olhar para a situação de conflito, para o que você sentiu, se isso já aconteceu em outro momento da sua vida, em outras relações. Como você se relaciona com outras pessoas, família, amigos, colegas de trabalho? Existe algum padrão de comportamento que está se repetindo na sua vida? Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, agora eu parei de ter problema em casa, estou tendo o mesmo problema com o meu chefe. Eu arrumei um namorado que faz a mesma coisa que o namorado anterior fazia. Então, por exemplo, meu chefe grita comigo, meu pai gritava comigo e eu não admito isso. Então, tente observar situações de conflito que você vê que existem padrões que estão se repetindo. A pessoa não me respeita, ou eu resolvo tudo em casa, agora também tenho que resolver tudo no trabalho, tá tudo ficando sempre para mim. Então, isso são padrões de comportamento, situações que se repetem na sua vida. Então, se algo está se repetindo, é porque você precisa olhar para aquilo, coloque atenção naquela informação, que é isso que está te deixando mal. E assim, né? Porque se tá se repetindo, imagina, é algo que você não resolveu internamente. Porque a gente só fica sentindo naquilo que a gente não resolveu. Porque às vezes a pessoa tem outros padrões de comportamento que não me incomodam, então eu nem presto atenção. Mas aquele que pega no meu calo porque vem lá da minha história, é o que vai falar, nossa, mas todo mundo me trata desse jeito, né? Não é que todo mundo trata, é que você é sensível àquele estímulo e aí isso dói em você. Por isso você precisa buscar entender qual é esse padrão, né? Exatamente. E por que é importante? É doloroso buscar, viu, gente? Não é gostoso, não é confortável, não é docinho. Mas por que é importante? Às vezes com raiva da psicóloga ter falado as verdades. Bem isso. Mas por quê? Porque isso vai te trazer qualidade de vida que você não continue a repetir tudo isso, ou seja, que você saia desse ciclo que está se repetindo. Exato. E não quer dizer que você não vai se sentir impactado por esses tipos de comportamento. Vai.
mas como você já entende, a intensidade e a duração desse incômodo é muito menor, né? Então você Sim. acaba dando conta de sentir aquele incômodo e passar pela situação. Uhum. A Bebel fez alguns comentários aqui, tem o que joga a culpa no outro, como se fosse vítima. Tem parceiro que não aceita crítica. Isso é uma verdade muito real. Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos, né? Eu acho que é algo que é bem complexo de lidar quando você está se dispondo a fazer coisas na relação e o parceiro ou a parceira não. Então, isso precisa ser visto, inclusive a questão de como lidar com as críticas. Nós demos, né, exemplos de exercícios aqui, do que pode ser feito. Então, Bebel, assista as nossas outras lives que estão lá no YouTube. Corre lá, Bebel. Se inscreve nos nossos canais. Para quem não sabe, a Bebel foi professora nossa, é uma grande amiga, tenho muitas saudades, aprendi muito com ela, tenho muita gratidão também. Então, obrigada por estar aqui com a gente sempre que possível. É gostoso, né, ver professor seguindo a gente assim, Uma assistindo a delícia. live. Ai, tudo é importante. Professores, pacientes, amigos, família. Todo mundo. Todo mundo que está apoiando o nosso trabalho e, de alguma forma, se beneficiando disso também, né? É uma troca. Exatamente. Olha lá, entrou o Rodrigo agora também, tá vendo? Então tá todo mundo aí. Todo mundo. Estamos em família. Estamos em família, vamos lá. O Antônio fez um comentário aqui, citou a frase do Carl Rogers. A única pessoa que não pode ser ajudada é aquela pessoa que culpa os outros. Essa frase é perfeita, né? Tem tudo a ver com o que estamos falando. Se eu me coloco no papel de vítima, eu não consigo permitir nem o meu olhar e muito menos o olhar amplo da situação de que eu preciso melhorar também. Né? Então, como sempre o outro é culpado, tudo é culpa dele e eu não olho para nada do que eu faço. É exatamente o contrário de tudo que eu estou falando aqui para fazer. Exato. Até porque, assim, assumir a responsabilidade do que é nosso dentro da relação não é fácil. É muito mais fácil eu delegar para o outro, porque daí o outro tem que mudar, o outro tem que fazer. Eu fico na minha, porque eu não faço nada de errado, né? Eu não tenho nenhum comportamento que prejudique a minha relação. Eu sou perfeita, né? Sou perfeita, porque eu tenho que buscar ajuda, né? E não, cada um tem o seu padrão de funcionamento. Quando você junta com outra pessoa, né, para compartilhar momentos, a vida, você tem que entender que tem comportamentos que vai dar atrito, vai ser como se fosse assim, um tem um atrito aqui que já aciona o atrito do outro, a dificuldade do outro, parece que vem casa, né, as minhas defesas com as suas, e daí a hora que começa, todo mundo se estranha, né? É só agressão, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho sim as minhas responsabilidades na relação e o outro também tem. Então a gente tem que reconhecer para que essa relação se torne cada vez mais saudável, né? Perfeito. E, então, relembrando que todos nós temos necessidades, né? Temos necessidades básicas dentro de relacionamento. Cada um vai ter um pouco mais de uma, um pouco menos de outra, mas os estudos comprovam que são questões que são universais. Então, quais são essas necessidades? Eu já falei, mas acho importante lembrar para que vocês coloquem, nem que seja numa lista, para ver se vocês estão realmente satisfeitos nesse relacionamento. E se não estão, conversar sobre o seu parceiro, sobre aquele ponto que pode ser melhorado e o que vocês podem fazer juntos para ser melhorado. Aí entra o recurso da Andressa. Né? Eu tô doida pra contar. Sim, o meu vai ajudar muito sobre o conhecimento do casal. Então, como conhecer melhor o outro e assim mesmo também nessa relação, ver o quanto você está por dentro do que acontece na relação de vocês e da vida do parceiro ou da parceira, né? Então, o que seria? As necessidades básicas do relacionamento. Compromisso, sexo, valorização, segurança, sedução, transparência, a ação. Às vezes tem pessoas que são muito passivas e que o parceiro ou a parceira tem uma dificuldade muito grande por isso. E às vezes a pessoa não sabe que a ação
às vezes é tomar uma iniciativa de coisas simples, né? Uhum. A valorização, já falei, né? A tranquilidade e, por fim, a satisfação das necessidades, tanto afetivas quanto sexuais. Todos nós temos necessidades afetivas e sexuais, não necessariamente de sexo. Existem pessoas que não têm tanta necessidade de transar, né? Mas falando de sexualidade, todos nós temos necessidade do toque, do carinho, do cuidado, da troca, do abraço, do aperto de mão, um cafuné. Seja da maneira que se apresentar, né, Rô? Mas tem. Exatamente. Então, só para entender que tudo isso faz parte da sexualidade e não o ato sexual em si, né? Uhum. Exatamente. Então, de tudo que falamos hoje, eu acho importante olhar e entender que, primeiro, é importante você conhecer as suas necessidades e aí discutir com o parceiro sobre as suas, sobre as dele e quais vocês estão dispostos a melhorar. Uhum. Se estão dispostos, né? Então, por exemplo, se a dificuldade é lá na comunicação, essa comunicação não traz a segurança, o que eu preciso? Que o outro melhore nesse ponto? Será que o outro está disponível? Porque se ele não tiver, não tem como fazer por ele. Exatamente. E aí, assim, quando o outro não está disponível e eu não consigo entender essa não disposição, também dá problema, né? Então, aí precisa de uma conversa, porque se não for uma via de mão dupla, não tem como caminhar sozinho dentro de uma relação. Sim. E isso é muito importante, né? Entender que a gente só consegue ir até onde o seu limite te mostra que aquele é o seu lugar. Quando você começa a invadir o espaço do outro ou querer fazer pelo outro coisas que só dependem dele na relação, aquilo deixou de ser importante para você ao nível que você gostaria de receber. Uhum. Exatamente. O Antônio comentou aqui, para sair da parte tensa do assunto, que a pandemia com a gente não existe. Que delícia! E a Rebeca, que fim de semana haverá bastante conversa pelo jeito. Maravilha, Rê. E como a Rebeca trouxe, faz algumas lives já, mas eu tenho uma memória boa, então eu lembro, e quando o parceiro tem dificuldade de conversar, né? Então, se você já está propondo que final de semana vai ter bastante conversa, é porque alguma coisa mudou aí. Exatamente, né? E as técnicas, né? Às vezes a gente não precisa falar, sentar, conversar naquele momento. Mas dá para escrever, dá para mandar uma mensagem propondo uma conversa antes para a pessoa que não gosta, ter um tempo para se preparar. E tudo isso são coisas que nós estamos falando, né, ao longo desses 30 dias aqui com vocês, e que tem tudo a ver com o processo de olhar para si mesmo, para depois olhar para o processo da relação e entender que relação é construção. Não é da noite para o dia que a gente chega lá onde a gente gostaria de estar, né? Nenhuma família, nenhum casal começou como casal de margarina. Exato. Não existe esse casal, aliás. Porque se existe, tem alguma coisa estranha. Né? Sim. Porque, gente, pensa, na nossa vida é muito natural a gente ter que enfrentar problemas. Como que a gente não enfrenta problema dentro da relação? Duas pessoas de mundo completamente diferentes, criação diferente, entendimento de mundo diferente, não tem como ser perfeito todos os dias. O que vocês podem se propor é: queremos ter uma relação saudável, então vamos fazer funcionar. É diferente de eu querer que a relação seja do jeito que eu acho que tem que ser. Entendeu? Então a gente tem que fazer, se proponham a fazer a relação funcionar. Como? Ouvindo o outro. E não já armando defesas para se defender e querer que tudo saia do seu jeito. Não! Se propõe a fazer essa relação funcionar. Ela vai ser muito mais saudável do que você tentar impor qualquer tipo de padrão para essa relação. E aí, com a escuta, que você vai deixar o outro comunicar, que você vai conseguir entender o que significa isso para ele. Porque senão, se você começa a argumentar em cima do que ele está trazendo, do que ele está falando, você não consegue ouvir, porque você está mais preocupado em pôr para fora do que em digerir, em engolir. Engolir, que eu digo, não é forçado, mas em ouvir, em receber aquela mensagem para depois devolver. Exato. Aceitar essa mensagem primeiro, entender o que você pode fazer, né? Onde está o seu limite aí,
e propor uma contraproposta, por exemplo, né? Para o parceiro ou para a parceira. Sim. A Juscelma comentou aqui, preciso de muita terapia para um dia ser casal. Juscelma, existem várias maneiras, né? Claro que a psicoterapia, somos suspeitas a falar, mas eu acho que é fundamental antes, durante, depois de um relacionamento. Mas por quê? Porque primeiro você precisa estar bem com você. Então, tudo isso que nós estamos falando e que hoje estamos trazendo para fechar aqui com vocês, é fundamental para vocês estarem bem primeiro consigo mesmos, para depois também numa relação. Então, senão você já vai dependendo do outro, né? E a relação já começa numa situação onde você não conhece nada sobre si, então você não vai saber o que você espera e o que você está disposta a oferecer também naquela relação. Uhum, exatamente. Então, busquem avaliar o nível. Porque já está com uns 40 e poucos minutos, Roberta. Primeiro, vamos para o recurso. Mas tentem avaliar o nível do conhecimento do casal, porque quanto mais a gente conhece um ao outro, mais a gente tem oportunidade de construir uma relação saudável, que é o objetivo da nossa live de hoje, né? Dicas de como construir um relacionamento saudável, como cultivar uma relação amorosa saudável. E aí tem, né, os pontos fortes, os pontos fracos, a identificação, o que falta. E quer apresentar o seu primeiro ou eu, Dê? Pode apresentar, Rô. Tá. Então, vou mostrar aqui para vocês. O recurso que eu fiz, ele tá em formato PDF, né? E aí vocês podem receber, esse recurso é gratuito, tá? Então é só me mandar uma mensagem que eu disponibilizo. Vale lembrar, é gratuito, tá, gente? Então, a gente não estamos cobrando nada. É só mandar mensagem que a gente vai encaminhar para você, né? Não tem custo nenhum. Isso. E a ideia é realmente essa, né? Proporcionar maior qualidade de vida e bem-estar nas relações. E, claro, contribuir, né, com o que temos de melhor, que a nossa criatividade nesse momento. Exatamente. Então, o formato que está em PDF, né, o material, e eu recortei. Então, são várias cartinhas. Peguei a ideia que, na verdade, a Andressa me falou, eu já tinha criado, mais ou menos, e ela falou assim, faz igual aos livros. Nós temos alguns livros que são técnicas de psicologia, né? São livros em cartas. E aí eu fiz a ideia do material assim. São caixinhas, né? Isso. Por exemplo, funciona como caixinhas, né? Tem várias cartinhas que você vai tirando com o paciente. No caso, vocês vão tirar com o seu parceiro ou parceira. Exatamente. Então, inicialmente, a ideia é um jogo de perguntas para que vocês tenham a oportunidade de se questionar profundamente sobre a relação e sobre o outro, né? Sobre a vida do parceiro ou da parceira. Então, vocês podem utilizar, né, como diversão, como distração, como brincadeira. Vou dar algumas dicas aqui também de como podem fazer esse momento ficar mais especial. Então, vamos identificar o quanto você conhece seu parceiro ou sua parceira. Dá para ver bem? Aqui. Sobe um pouquinho aí, Rô, aí dá. Aí, atividade terapêutica para casais, desenvolvido por mim, né? Ficou lindo. Ficou bem bonitinho, né? E aí temos várias perguntas. Então, tem sobre sentimentos. Alguns têm 3. Um pouquinho mais, Rô. Põe um pouquinho mais. É que eu tô vendo. Tá. Sentimentos, finanças, diversão, família. Tem mais? Comportamentos. Algumas pessoas já receberam na semana passada, então a Luana comentou aqui, amei. Ela e o Léo usaram, né, e compartilharam, então por isso estou compartilhando aqui com vocês também. Amizades e sexualidade. Então, são várias perguntinhas que a ideia é fazer com que você e o parceiro, ou você e a sua parceira, consigam brincar nesse jogo de conhecimento um do outro, né? E aí, por último, coloquei que aí vocês podem trocar de posição, que pode um responder primeiro, depois o outro, ou qual foi a sacada que eu tive depois, né? Já que é um jogo de cartas, né, teoricamente,
como pode ser feito? Recorta, como eu recortei aqui. Eu sugiro que vocês embaralhem para que fique divertido mesmo. E coloquem virados para baixo, né? Todas as cartinhas vão ficar assim, para baixo. Cada um, vocês podem fazer uma rodada e cada um tira uma carta e responde. Até finalizar todas as questões para o parceiro e para a parceira, ou para parceiro e parceira, parceiro e parceiro, tanto faz. Quem tiver aí no relacionamento. Isso, se tiver poliamor, todo mundo pode tirar também, tá tudo certo. Só coloca um dadinho para ver quem vai ser o da vez. E o que vocês podem bolar? Por exemplo, sei lá, tirei a carta do trabalho, tem o tema trabalho também, que já estava esquecendo. E aí faço a pergunta lá pro parceiro e respondo. Porque a ideia é que você lê em voz alta e você responda. Respondi errado. Ou não sei responder. Então você vai ter que pagar de alguma forma. Como? Como se fosse um jogo. Pode ser um carinho, pode ser uma carícia, pode ser uma massagem, pode ser algumas palavras, uma frase, pode ser um bilhetinho, pode ser qualquer coisa que naquele momento vocês consigam proporcionar um ao outro a troca de carinho mesmo, de afeto, de cuidado. É um joguinho mesmo, né, Rô? Dá para ser visto como um joguinho de casal, né? Exatamente, porque é uma atividade terapêutica, mas você não vai precisar escrever, você vai precisar conversar, você vai precisar comunicar. Claro que você pode ler, né, bem sem graça, sozinho. Ah, tá, essa eu sei. Tal, tal, tal. E depois fala pro outro, agora você responde. Não tem graça, porque a ideia é que haja interação. Então, quem tem filhos, coloca as crianças em outro ambiente, põe para brincar, põe para dormir. Não dá para sair, então não dá para deixar com ninguém, né? Por causa da quarentena. Mas coloque em outro ambiente, deixe as crianças lá no cantinho delas e tentem ter um momento de intimidade entre vocês dois. Prepara um petisquinho, uma bebida que os dois gostam. Ah, eu não bebo. Não tem problema. Pode ser um suco, pode ser um refri, pode ser qualquer coisa que vocês gostem de tomar juntos. Desfrutem desse momento, né? Sentem. Estejam naquele momento, né, Rô? Exatamente. Porque é isso que está faltando, né? Tempo, qualidade e essa união. Porque às vezes a gente está tão automático que não para se perguntar se você realmente conhece o parceiro ou a parceira. Exatamente. E assim, né, que a gente estava falando de casais. O casal, depois que eles se tornam pai e mãe, é como se fosse se distanciando do marido e mulher, né? Então, um joguinho desse pode ajudar muito na reconexão desse casal. Sim. E eu acho que traz também, muito parecido, né, com o que falamos do seu, essa questão da leveza, então da brincadeira. Ah, as crianças vão brincar lá no quarto e a gente vai brincar aqui no nosso quarto hoje. E entender que isso pode também depois proporcionar uma noite calorosa, algo mais intenso para o casal, mas que não necessariamente isso precisa acontecer para que tenha um momento de intimidade e dessa troca. Exatamente. Obrigada, a Stephanie comentou, vocês são as melhores. Obrigada. Então, lembrando que quem quiser, é só me mandar mensagem no WhatsApp. Quem não tiver, a Andressa passa meu contato. Quem precisar do contato da Andressa, eu passo também. E disponibilizamos esses recursos para vocês. E acho que, principalmente, lembrar que relacionamento, além de construção, é empatia, é se colocar no lugar do outro para entender também as necessidades do outro e manutenção. Não tem como viver um relacionamento sólido a vida inteira. Vai existir momento e a necessidade que nós falamos também lá nas primeiras lives, né? De parar, fazer manutenção, dialogar, seja como for a manutenção do casal, isso vocês vão decidir juntos. Mas existem várias maneiras de ir moldando conforme as situações vão mudando também, né? Com certeza. E tem que ser, né? Se você pegar um casal aí de 1 ano, ele já é muito diferente do que era no início. Se você pegar um casal de 2, é completamente diferente no primeiro, no início, no primeiro ano e agora. Então, é uma transformação e a gente tem que estar prontos para aceitar essa transformação e ser flexíveis para se moldar também dentro das suas possibilidades.
Posso falar do meu agora? Pode, sua vez. O meu, pessoal, é mais assim, com foco em você comunicar ao outro quando a gente estava falando, né? Eu não sei como falar, eu não sei o que fazer. Então, eu preparei assim. A primeira coisa, uma plaquinha, né? Que lembra das promessas que se faz Afasta só um com... pouquinho, Dê. Aí. Ai, ficou muito lindo, parece um certificadinho. Parece, né? Por que que eu fiz assim? A ideia é que esse quadrinho, né? Ou seja, colocado num quadrinho e você pode decorar o seu quarto porque está relacionado muito a casal. Eu vou ler para vocês, ó. Eu prometo sempre te tratar com carinho e respeito. Prometo ser fiel, justo e sincero. Prometo ouvir atentamente o que você disser. Prometo pedir desculpas quando eu tiver errado e reparar qualquer mal que tenha lhe causado. Prometo ser sua parceira ou seu parceiro e melhor amigo ou amiga, nos melhores e piores momentos. Prometo dar o meu melhor ao nosso relacionamento. Não é a outro que eu estou dando o meu melhor, é para a relação. E prometo fazer dessas promessas uma prática diária. Então, esse aqui, a ideia é que se coloque ou dentro, por exemplo, eu não quero que as pessoas vejam. Pode colocar dentro da porta do guarda-roupa do casal, ou no banheiro do casal, né? Enfim, como vocês acharem melhor. Mas que vocês possam fazer essa leitura constantemente e relembrar desses votos, porque o casal precisa estar reconectado sempre. Porque no dia a dia a gente vai se distanciando, vai tendo outras prioridades e esquece de olhar para a relação como algo importante, algo que deve ser cuidado. Então, quando a gente refaz essas promessas, a gente lembra de tudo o que mantém essa relação viva. Então, eu acho legal. Eu já pensei em colocar comprar uma moldurinha para colocar mesmo, porque eu adoro essas coisas. E aí, esse é o eu prometo. E aí a gente parte para a comunicação, porque se a gente está prometendo fazer dessa relação uma relação saudável, eu também então tenho que comunicar ao outro como tudo isso que a gente está falando durante essas lives, né? Só que como eu não sei como me posicionar ou como chegar até o outro, eu preparei plaquinhas, né? Por isso o lúdico, né? Porque é para representar mesmo essa comunicação, porque eu tenho que falar para o outro que, ou aqui, ó, estou precisando conversar com você, algo me incomoda, né? E aí, o que eu posso fazer com essas plaquinhas? Eu não sei a hora de falar, eu coloco, sei lá, no travesseiro do outro, perto da chave, perto do celular, para eu poder comunicar a esse outro que eu quero conversar com ele. E aí o outro tem a paciência porque ele recebeu a informação. A hora que esse outro estiver preparado, ele vai vir conversar, porque ele está com a sua plaquinha, né? Ele tem que te devolver essa plaquinha. Essa mensagem chegou, né? Essa mensagem chegou, exatamente. Aí ele te devolve e você tem... Olha o meu marido! Espalhou os recursos em todos os cômodos da casa. E você já saiu pegando, Rodrigo? Tem esse detalhe, tem que pegar e falar, pronto, agora eu tô disposto a conversar. Aqui, ele devolveu, ó, os recursos do eu tirei até o foco agora, tá vendo? Agora a outra plaquinha dele. Isso. E aí a outra plaquinha, né? Fala assim, oi, acredito que posso estar errado, vamos conversar? Né? Para o outro também saber que você entendeu que de repente você está errado. Então, é uma forma lúdica, né? E aí, Rodrigo, de novo, tô com os três. Não, é só uma plaquinha, viu, gente? Não é para acumular, não. Não, na folhinha que eu vou mandar, tá assim, ó. Tem uma e a outra, né? São iguais, porque é para cada um do casal ter a sua, tá? Então, quando eu entrego para o outro, eu estou comunicando que eu preciso conversar, que eu estou aberto para a gente resolver o problema. E esse outro vai me devolver a plaquinha na hora que se sentir confortável para conversar e para resolver o conflito, certo? Então,
como eu falei, né, eu tô nessa pegada mais lúdica, então eu não consegui pensar outra forma de fazer algo relacionado à comunicação do que dessa forma com as plaquinhas, né? Super funciona, é uma maneira de você treinar o diálogo, né? E de para quem repente, não por exemplo, consegue, oi? quem não consegue, quer usar a bola de cristal ou acha que o outro tem essa capacidade, a plaquinha é o melhor recurso, gente. Então, tô com raiva, não consigo falar, ou tô chorosa, tô de TPM, eu cheguei estressado do trabalho, não importa. Levanta a plaquinha, outro momento. Ou recebeu a plaquinha também quando não tá bem, demora o seu tempo para entregar e se disponibilizar. Né? Exato. Exatamente. Então, eu espero que seja um recurso que possa auxiliar vocês aí na relação de vocês. Quem quiser receber, é só mandar mensagem, tá? É um recurso gratuito que a gente se propôs a preparar para vocês, especialmente para vocês. Então, peçam o recurso porque ele é para vocês. Certo? Exato. Ficou lindo, Dê. Parabéns, adorei. Obrigada. E, pessoal, é isso, né? Já tá acabando, Rô. E se gostaria de pedir que vocês deixem sugestões para nós, se continuamos com esse tema a partir da próxima semana, ou se iniciamos outro assunto que vocês queiram falar. Eu recebi essa semana, vou deixar aqui a ideia, né, em público, porque eu estou fazendo algumas postagens, iniciei ontem, né, na segunda, sobre as emoções. E aí recebi algumas mensagens de que eu quero ouvir falar sobre as emoções. Não, a Luana comentou, estou ansiosa para falar sobre a live, para participar da live das emoções. Então, é uma deixa. Tem tudo a ver com relação, né? Com relacionamentos. Sim. Podemos falar sobre isso, né? De repente, uma próxima temática e vocês vão colocando aí pra gente o que vocês querem, né? O que vocês esperam das nossas lives. Sim. O Mauro fez um comentário aqui, ele é uma pessoa muito querida que eu admiro muito. A Marilza fez, na verdade. Eu li o Mauro aqui. Muito bem, meninas. Muito edificante a live de vocês. Aprendemos muito. Obrigada, Marilza e Mauro. Obrigada a vocês por estarem sempre aqui com a gente, Marilza. Um beijo. A gente agradece. E agradecemos a todos, a presença de todos. Hoje tiveram algumas pessoas novas, tem gente chegando, então sejam sempre bem-vindos. Participem sempre com a gente como vocês estão participando. Isso, como falamos, né, é uma troca, então nos ajuda muito a crescer e trazer conteúdos para vocês. Nossa parceria não podia ser melhor, né, Dê? Não podia, exatamente, né? E a ideia é poder acrescentar muito na vida de vocês e também essa troca acrescentar muito na nossa vida profissional, com certeza, e também pessoal, né? Sim. Então, obrigada. Então, pessoal, obrigada de coração. Foi muito gostoso compartilhar a live de hoje. Achei que foi uma live mais leve, né? Até porque era para ter sido inteira semana passada. A gente fracionou ela. Ficou uns minutos de risos. Muitos risos, né? Porque com a gente não tem como ser diferente. Então, a gente espera vocês na próxima semana. A gente vai preparar outra com muito carinho, muito cuidado para vocês. E quem sabe mais recursos apareçam por aí. Né, Rô? Isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho importante a gente ler, porque depois nas edições não ficam as perguntas, né? Não ficam. A Maquele mandou. Vai acabar. Vai entrar o tempo, tá. Eu tirei um print aqui, Maquele. Colocamos esse tema, então, para uma próxima live. Obrigada a todos. Legal. Boa noite. Obrigada, Dê. Obrigada, Rô. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau, gente.